Nessa noite aconteceu uma treta entre Olavo de Carvalho, que teve o seu canal no YouTube bloqueado. A gente não sabe se é por alguns dias, por algumas semanas, a gente não sabe ainda, mas que teve seu canal no YouTube bloqueado. Teve uma treta entre Olavo de Carvalho e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. A gente vai entender essa história aqui, mas antes disso vou deixar um recado, porque nesse final de semana, no domingo agora, vai rolar um treinamento para a guerra do Brasil contra os Estados Unidos. Então eu estou organizando agora uma live na Twitch. Se vocês não conferiram ainda, vão lá e acompanhem no canal lá, Henri Bugalho na Twitch. A gente vai reunir o pessoal para jogar uma partida de Call of Duty Warzone. Então, assim, precisamos de pelo menos 24 pessoas para fechar lá um grupo, uma sala privada. Então participe, se inscreva lá no canal no Twitch e vamos montar e preparar o pessoal para guerra, né? Para guerra. Aprender a pintar meio fio, pintar árvore, a gente vai se preparar. Então participe, já temos umas 10 pessoas confirmadas, vai ser porradaria progressista lá na Twitch. Dado o recado, vamos entender a história agora do Olavo de Carvalho versus Sérgio Moro. Bem, a treta começou, na verdade, com uma briga antiga que o Olavo tem com o general Santos Cruz, que foi o ministro do governo Bolsonaro, foi fritado publicamente logo no começo do mandato do Bolsonaro, foi fritado pela ala ideológica, né, pela ala olavista que tem dentro do governo, criou lá umas brigas com algumas figuras próximas ao presidente, aparentemente até os filhos lá, o Carlos Bolsonaro, o Eduardo, interviram, se intrometeram na briga e foram alguns que pediram a cabeça do Santos Cruz. Ele foi demitido e passou a ser um ácido crítico do governo Bolsonaro. Ele deu uma entrevista essa semana, na verdade ontem, né? Ele deu uma entrevista para o Antagonista, para o programa Papo Antagonista, com a participação do Felipe Moura Brasil, que também foi um apoiador do Bolsonaro e passou a criticá-lo posteriormente, que foi quem reuniu os artigos do Olavo de Carvalho para o livro, se eu não me engano foi o Mínimo. Ele reuniu os artigos, escreveu o prefácio, ou seja, é alguém que até recentemente tinha afinidade com essa ala ensandecida do governo. Daí entrevistado pelo Felipe Moura Brasil e Mário Sabino, e nessa entrevista o Santos Cruz disparou ali umas indiretas, disparou ali uns comentários contra a ala ideológica do governo, que ele chama de extremistas, né, que segundo ele impacta sim no modo como o Bolsonaro se comporta. Então o Olavo de Carvalho, indignado, né, com as críticas do Santos Cruz, com quem ele sempre troca farpas, ele diz o seguinte, que ele faz uma thread aqui citando o Santos Cruz, né? É um pessoal limitado, essa ala ideológica do governo Bolsonaro, que coloca tudo em termos de direita e esquerda, de amigo e inimigo. Diz o general Santos Cruz no papo antagonista sobre militância bolsonarista. Daí citando o general, você não pode reduzir um país do tamanho do Brasil a uma situação binária. E prossegue o Olavo. Por que você nunca disse isso aos comunistas, Santos Cruz? Porra! Eles não são binários? Eles não combatem a direita? Ou você, inocente como um recém-nascido, não sabia? Diga logo de que lado está, em vez de bater num lado só enquanto se faz de neutro. Seja homem. E daí ele prossegue, né? Por que, Santos Cruz, você não disse aos comunistas quando eles tentaram matar o Bolsonaro, quando eles espalharam terror nas ruas, quando eles tentam tirar de seus adversários meio de subsistência? E daí ele encerra. Você, Santos Cruz, obviamente é parcial em favor dos comunistas. Sua afetação de superior neutralidade é puro teatro. E só para adicionar aqui, como eu disse no começo, o Olavo também publicou: já não consigo mais publicar vídeos na minha página no YouTube. Estou sob intervenção da censura. E daí o Sérgio Moro respondeu, né, retrucou o Olavo de Carvalho, ele retuitou uma dessas postagens aqui e diz o seguinte: o general Santos Cruz é general de divisão do Exército, com várias condecorações. Não tem espaço aqui na publicação do Sérgio Moro, né? Tá tudo junto, ponto, vírgula, tudo junto aqui. Comandou forças da ONU no Haiti e no Congo. Atuou em conflitos reais e não imaginários. É muito mais corajoso do que aqueles que usam as redes para atacar de longe a honra de pessoas do bem e das Forças Armadas. Sem espaço, assim, um tweet meio caótico aqui. É o padrão, na verdade, do Sérgio Moro, né? Quem vê aqui os outros tweets vê que ele não sabe usar o espaço. E daí o Olavo de Carvalho retruca, né? Já atacando Sérgio Moro. Sérgio Moro, a palavra honra na boca de um traidor torna-se obscena. E ainda continua. Atacar de longe? Você é mesmo analfabeto, Sérgio Moro?
A distância de mim a Santos Cruz não é a mesma dele a mim. E aliás, você está pertinho, é? Se quiser me ofender cara a cara, pago-lhe uma passagem de avião. Podia pagar também o Caetano Veloso, né? Para quem ele está devendo quase 3 milhões de reais. Ele quer chamar lá o Sérgio Moro para ir na chincha, né? Ele com o rifle dele lá, matador de ursos, quer cara a cara enfrentar o Sérgio Moro. Daí ele prossegue. Outra coisa, moleque, ele falando aqui com o Sérgio Moro. O general comandante de uma força de paz está 1000 vezes mais protegido do que um escritor que sozinho e desarmado durante décadas enfrenta milhares de comunistas que o ameaçam de morte. O Santos Cruz não é bem professor de coragem que eu escolheria. Bem, esse é o teor da discussão que rolou pela internet, pelas redes sociais de ontem para hoje, né? Nessa madrugada, nessa noite aqui. Então você tem lá o general Santos Cruz meio que relatando a sua experiência nesse governo de extremistas, nesse governo de fanáticos, é isso, né? Um governo altamente ideológico, como a gente falou essa semana, né? Eu fiz um vídeo aqui, não, semana passada, fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre como Bolsonaro realiza um governo altamente ideologizado, um governo que é basicamente a ideologia extremista do Bolsonaro destruindo as instituições brasileiras, seja internas ou seja em relação com outros países. E isso é decorrente, obviamente, né, como a gente sabe, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, e como eu escrevi um livro com a Luiz de Carvalho sobre isso também, isso parte das ideias, em grande medida, do próprio Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é alguém que alimenta isso, né, que vai jogando a lenha na fogueira aqui do extremismo político e vai alimentando isso e vai criando esses monstros políticos que, no sentido negativo, obviamente, né, que estão destruindo a política brasileira. E ele atribui, na verdade, essa polarização não a ele, não à figura do Olavo de Carvalho, não a ele como líder de seita política, mas aos outros, né? Segundo ele, são os comunistas que fazem isso. E ele retrata o cenário aqui, que foram os comunistas que tentaram matar o Bolsonaro, que foram os comunistas que espalham terror nas ruas e que são os comunistas que tentam tirar dos seus adversários os meios de subsistência. E aqui ele provavelmente se refere aos Sleeping Giants e se refere a essa campanha para desmonetizar o Olavo de Carvalho. Ou seja, contactar empresas, patrocinadores, anunciantes, cujas propagandas aparecem ou no canal do Olavo, ou no portal dele, lá no jornalzinho que ele tem lá, ou onde quer que seja. Ou seja, mostrar para os anunciantes que a propaganda deles está sendo veiculada num canal que é basicamente negacionista histórico, negacionista da ciência, que propaga teorias conspiratórias e que propaga mentiras, desinformação e discurso de ódio. E é isso. Nenhuma empresa, conscientemente, eu acho, quer vincular sua imagem com uma figura como Olavo de Carvalho, que constantemente comete crimes contra a honra, por exemplo. O caso do Olavo com o Caetano tem a ver com isso. Ele vai lá, propaga uma informação, um conteúdo difamatório contra o Caetano Veloso, é processado, se recusa a pagar, se recusa a cumprir a ordem judicial, a multa vai se acumulando e ele, no final dos contos, vai ter que pagar aqui um valor milionário para o Caetano, o que parece que será irreversível. Ele não quer pagar o Caetano, mas ele vai pagar aqui, como ele diz, passagem para o Sérgio Moro ir lá na Virgínia, lá no cu da Virgínia, para enfrentar o Olavo cara a cara. E é importante ressaltar, sim, que o Olavo ele trabalha basicamente com essa visão binária e estúpida da realidade, né? Uma visão simplificada da realidade, como se tudo se dividisse entre preto e branco, como se tudo se dividisse entre comunistas e conservadores, ou esquerda e direita. E o mundo é muito mais complexo do que isso, felizmente, né? Felizmente o mundo é muito mais complicado, muito mais sofisticado do que o Olavo jamais pode imaginar. E aqui eu repito algo que eu já disse várias vezes, e eu não sei dizer se o Olavo realmente pensa isso. Eu acho que não. Eu acho que se ele for um pouquinho inteligente, ele sabe que o mundo não é assim. Mas é como funciona a retórica, o olavista. É o modo como ele trabalha, é o modo como ele opera, é o modo como ele convence as pessoas a segui-lo. E essa tática de divisão, né, nós contra eles, ela é muito utilizada por grupos extremistas, porque tem esse fator grupal de agregação das pessoas. Então, assim, nós somos os bons, nós somos os puros, nós defendemos os valores reais, os valores, bem, no caso do Olavo, né, da civilização cristã ocidental. Nós somos defensores do bom e os outros, todos os demais que não seguem esses nossos valores, esses nossos princípios, as nossas práticas, todos os demais são vilões, são do mal. Então, esse recurso ele é muito eficaz em termos de lavagem cerebral e em termos também de agremiação em torno de uma ideia. Então,
embora eu realmente pense que o Olavo não opera em nível intelectual desse modo, ele sabe que o mundo não é assim, para poder compor a sua seita política, para poder manter as suas presas sobre os seus seguidores, né, sobre os seus fiéis, entre aspas aqui, sobre os seus integrantes da seita, ele precisa operar sempre nessa polarização e sempre nessa disputa. Para você reunir as pessoas, é muito mais fácil você reunir em torno do ódio do que reunir em torno de pautas propositivas e positivas para o mundo. É mais fácil reunir em torno do ódio. Então o Olavo, ele trabalha desse modo, e não é o único a fazer isso, obviamente. Ele é alguém sobre o qual a gente se debruça para analisar aqui, justamente porque ele é alguém que impacta nos corredores do poder hoje. Se ele fosse um sujeito insignificante, sem qualquer relevância, sem qualquer impacto no governo atual, a gente não estaria falando sobre ele. Mas outros grupos também operam do mesmo modo. Essa dicotomia entre bem versus mal, entre nós contra eles, é muito utilizada. E essa simplificação do mundo, né, de atribuir todo mundo como se fosse comunista, também tem esse caráter de causar um medo, porque assim você tem os comunistas que querem destruir a civilização, e também para ativar o ódio, né, das pessoas contra esse grupo, que é um grupo destrutivo na cabeça deles. Quando o Santos Cruz vem lá e fala assim, olha gente, não podemos operar desse modo, a gente tem que mudar um pouco, né, mudar um pouco a chave, começar a ver o mundo um pouquinho diferente, não desse modo binário e polarizado, é claro que o Olavo se emputece, porque é como ele trabalha, é como o Bolsonaro foi eleito. O Bolsonaro foi eleito justamente por causa da polarização política. Se não fosse esse clima binário mesmo, ou você é petista ou você é bolsonarista, se não fosse esse clima estabelecido, e aqui é importante ressaltar, porque sempre tem também um pessoal binário do outro lado que vem dizer que eu estou colocando o PT como oposição ao Bolsonaro, não é isso. Eu estou falando da mentalidade dos bolsonaristas, de criar essa oposição, de criar essa binaridade. Eles fazem isso. Se não fosse isso, certamente o Bolsonaro não teria sido eleito. A gente veria um cenário muito diferente. E até a gente comentou ontem, né, sobre como essa eleição agora pode significar que muita gente percebeu a armadilha na qual caiu e quer um outro cenário diferente. O problema é o cenário que eles estão buscando agora, então no qual o Sérgio Moro se mostra como uma saída viável para as pessoas para fugir da polarização, sendo que o Sérgio Moro também é um produto e um criador desse cenário. A gente não pode se esquecer aqui de como a Lava Jato foi usada, instrumentalizada para a criação do antipetismo ou para a consolidação do antipetismo e como isso vai levando certamente ao bolsonarismo depois. Sendo que o próprio Sérgio Moro também foi ministro do Bolsonaro, e você tem uma frase da esposa do Moro, né, Rosângela Moro, dizendo que ela via Bolsonaro e Moro como a mesma pessoa. Então, assim, o projeto bolsonarista e o projeto morista são muito parecidos no final das contas. Ele pode tentar agora se afastar, ele pode tentar agora criar a imagem de moderado, de centrista, mas, no final das contas, é o mesmo contexto, é o mesmo modelo de operação. Me preocupa enormemente a visão que está se construindo do centro político no Brasil hoje, porque você ter Huck, Moro, Mourão, você ter, sei lá, Santos Cruz mesmo, como o centro político, Rodrigo Maia, isso é... Bem... Mas, de fato, tem uma briga agora, tem uma briga entre a ala ultra-extremista e a ala extremista, ou a ala ex-extremista, né, que eles querem agora se afastar. Há uma briga, e é uma briga puramente ideológica, no final das contas. Né? É uma disputa pelo poder, mas é uma disputa ideológica. É daqueles que se apresentam como os puros e aqueles que querem se afastar agora dessa disputa, que se dá ainda, de modo um pouco mais ameno, talvez, no interior do governo Bolsonaro. E uma coisa que o general Santos Cruz falou na entrevista para o antagonista é que o Bolsonaro não pode se eximir da responsabilidade de dar voz, de dar os meios para que os fanáticos, os extremistas, operem. Então, se você tem esses fanáticos impactando em políticas públicas ou em relações exteriores do Brasil, o Bolsonaro ele é culpado por isso também. Se ele se deixa influenciar pelos fanáticos, ele também tem culpa no cartório. Eu quero saber de vocês aqui, o que vocês entendem dessa disputa agora, né? Eu acho que vou repetir isso aqui porque é importante a gente entender o que está acontecendo e como isso vai impactar nos próximos meses e anos no Brasil. Essa disputa que você tem agora entre a ala fanática bolsonarista, a ala extremista, da qual o Olavo faz parte, da qual
vários integrantes, né? A Carla Zambelli, por exemplo, como eu falei ontem, como os filhos do Bolsonaro, como outros bolsonaristas raiz ali, né? O bolsonarista militante, e essa disputa que se dá com ex-bolsonaristas ou com ex-integrantes do governo Bolsonaro que participaram desse projeto e querem se distanciar agora e se mostrar como uma saída centrista e viável contra o bolsonarismo. Na verdade, na minha interpretação, você vai trocar o péssimo pelo muito ruim. É isso. Mas me parece que será o caminho que boa parte do eleitorado vai fazer. Sair do fanatismo para os ex-apoiadores dos fanáticos. Não sei até que ponto que é um enorme avanço, mas me digam o que vocês pensam aqui no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador, confira meu canal na Twitch e participe da Porradaria Progressista no domingo. Precisamos de 24 pessoas para jogar lá Call of Duty Warzone. Vamos lá, pintar meu fio e pintar árvores, preparar para a guerra e confira também meu livro sobre Bolsonaro e também sobre Jesus histórico e me digam o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, tanto sobre a treta entre Sérgio Moro e Olavo de Carvalho, se o Sérgio Moro vai topar ir lá para a Virgínia dar porrada no Olavo de Carvalho. Bem, não me parece plausível isso, mas o que você pensa? E também sobre o Olavo agora bloqueado no YouTube, por ter, obviamente, violado as políticas da plataforma. Me digam no comentário o que vocês pensam e a gente se vê por aí. Tchau!